Boa tarde, meus irmãos. Que o amor do Mestre Jesus possa estar conosco essa tarde e que as energias benfazejas da espiritualidade possam nos iluminar para que a palestra ela traga algum benefício aos nossos corações e ao despertar na nossa caminhada. Meu nome é Sérgio e eu estarei dirigindo hoje a palestra do Paulo, que vai trazer para a gente como tema o que é a prece, né, Paulo? Para iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que traz como o subtema da lição 66, Como Pedes. Em minutos recantos, encontramos criaturas desencarnadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhe roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhe surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inspirações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados de coração confessam a infalibilidade de suas rogativas. No livro Caminho, Verdade e Vida. Meus irmãos, nós vamos agora fazer nossa prece de início. Pedimos a todos que possam levar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, que o teu amor, a tua luz, a tua paz nos envolva nesse instante. Fortaleça, querido Mestre, nossos corações, nossas intenções, para que nossos pensamentos, nossos sentimentos estejam conectados no caminho do bem. E nessa caminhada, Mestre amado, possamos observar as oportunidades misericordiosas que nos oferecem para nos fortalecer e nos aprimorar espiritualmente. Rogamos a Ti e a espiritualidade amiga, Mestre Jesus, que possam envolver nosso irmão palestrante, para que suas palavras possam trazer tantos ensinamentos, o Teu amor, a Tua fraternidade. Inspira, Mestre amado, o nosso irmão, para que seu amor possa ser transmitido em suas palavras do bem. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz estejam sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Então vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Paulo, que vai proferir a palestra de hoje. Bom, muito boa tarde a todos. Apesar de alguns problemas técnicos, nada vai impedir a nossa palestra. Aqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e já nos encontramos adiantados no capítulo 28, que traz uma coletânea de preces espíritas. Mas não se enganem, não pensem que as preces, principalmente as espíritas,
tem algum tipo de fórmula, algum tipo de ritual, de liturgia. São apenas listadas por Kardec no capítulo 28, a título de exemplo, a título de modelo. Muitas vezes nos chamando a atenção para alguns aspectos da doutrina, muitas vezes auxiliando aqueles que têm mais dificuldade em formular os pensamentos em prece, e muitas vezes apenas para fixarmos a ideia, dar um exemplo de um conceito já estudado previamente no Evangelho. O tema da palestra de hoje se encontra no item 11 a 14, que são as preces por aquele que ora, mais especificamente as preces aos anjos guardiões e espíritos protetores. Os espíritos têm falado, desde quando Kardec começou a codificação, que a forma nada vale e que o pensamento é tudo. A partir daí, nos questionamos o que é a prece, qual a diferença de prece, de oração, de reza. Nos estudos a respeito da origem das palavras, vemos que reza, o sufixo res, do latim, vem do verbo recitar. As rezas têm essa característica, elas têm que ser recitadas, muitas vezes mecanicamente, muitas vezes repetidamente. É um tipo de prece também, mas requer a fala decorada, muitas vezes. A oração, da mesma maneira, o prefixo oro está ligado à fala, à boca. A oração, então, ela tem que ser falada. Mas e a prece? Fica parecendo que é só espírita que chama oração de prece, né? Fica parecendo, como o Fábio comentou no domingo, que a gente quer se diferenciar. Mas o que acontece é que a prece, ela tem uma característica a mais do que a reza e do que a oração. Ela pode ser feita em silêncio. Essa é a principal diferença entre a prece e os outros tipos de orações. Vamos deixar claro que os espíritos não prescrevem fórmulas. Como já dissemos, essa coletânea, primeiramente a título de ilustração, de exemplo e de facilitação do entendimento. Tem o objetivo de elevar nossa alma a Deus. E as diferentes formas de prece não criam diferenças. Não tem prece melhor que a outra. Não tem prece que agrada mais a Deus do que a outra pela forma. Porque de nada vale a multiplicidade das palavras, a beleza das palavras, muitas vezes desnecessárias, se não tem sentimento. Nós, seres humanos, somos feitos de emoções. E nós humanos precisamos de conexão, assim como as plantas precisam de luz. Não a conexão tão difundida hoje, Wi-Fi, pela internet, não, conexão uns com os outros, conexão com o Criador, conexão com as entidades superiores. Necessitamos de contato. E a prece vem como uma fonte inesgotável e fecunda de contato com os seres superiores, com seres que nos apoiam, que nos protegem e principalmente nos guiam. A definição do dicionário de prece diz o seguinte: prece é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um ser superior, louvando, pedindo ajuda ou agradecendo uma graça recebida. Sinônimo de oração e reza. Quem quer que reprove preces que não estejam de acordo com alguma fórmula, desconhece a grandiosidade de Deus, desconhece a grandiosidade do plano espiritual superior e acaba dando uma deixa para a nossa infantilidade. Porque, como dissemos, as palavras nada valem. Muitas vezes um pensamento
tem energia, é carregado de sentimento, de emoção, de energia magnética, muito mais do que várias orações repetidas mecanicamente. Estudamos aqui em momentos anteriores sobre a eficácia da prece, sobre os tipos de prece, as características da prece. Vimos que a prece, ela não há necessidade de um local específico, apesar de Jesus ter nos recomendado, como é descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, uma das características da prece é o recolhimento. Jesus havia dito: orai em secreto, recolha-se. Mas não quer dizer que a gente tenha que se trancar no quartinho, se trancar em nosso quarto, para fazer uma oração. Esse recolhimento ele se dá a nível íntimo. Quando você, através do esforço, do treinamento, você consegue fazer esse tipo de recolhimento, se desligar das coisas do mundo, se desconectar da matéria e se conectar com o plano superior, você consegue se recolher na fila de um banco, dentro de um ônibus, andando na rua. E dessa maneira, a conexão com o pessoal lá de cima estará estabelecida. Vimos também que outra das características da prece, também no Evangelho de Mateus, é a simplicidade. Jesus disse: cuideis de não falar muito, porque de nada vale a multiplicidade das palavras, mas sim a sua sinceridade. E nós temos um problema, talvez ainda nossa infantilidade enquanto seres humanos, ainda moralmente muito atrasados. Nós pensamos que podemos enganar, né? Aprontamos a semana inteira. No domingo vamos a uma casa de oração, a uma igreja, a um centro, e lá somos perfeitos, somos santos, né? E uma das características que nós vimos, inclusive vamos falar daqui a pouco, dos anjos guardiões e espíritos protetores, é que a gente não esconde nada deles. Eles têm acesso a pensamentos e sentimentos, talvez que a gente esconda de nós mesmos, porque eles já nos conhecem de várias encarnações, já estão conosco, muitos deles, sendo nossos mentores, nossos guias, guardiões ou protetores, já há várias encarnações, há vários séculos. São verdadeiros amigos do peito. Porque você imagina, o trabalho que a gente não dá para os nossos guardiões, nossos anjos da guarda. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 25 e 26, Jesus nos dá outra característica da prece: a pureza. Como podemos pedir perdão a Deus se nós guardamos mágoas dos nossos irmãos? Se não perdoamos, nós mesmos não perdoamos e pedimos o perdão de Deus? Então essa pureza, é necessário que a gente esteja com o coração puro, o pensamento puro, livre de energias negativas, de mágoas, de ressentimentos, para que a nossa prece tenha uma carga energética e magnética, carga vibracional mais poderosa. Lucas, em seu Evangelho, capítulo 18, versículos 9 a 14, relata uma parábola de Jesus que diz respeito à humildade, outra característica da prece. É nessa passagem que ele narra a história do fariseu e do publicano e a diferença com que os dois oravam. Um se mostrava orgulhoso,
de si em voz alta, imponente, estufando o peito, agradecendo por ser rico, por ter as coisas, por ser saudável, por ter condições boas de vida, mas de maneira ostensiva, de maneira orgulhosa, a tentar transparecer uma superioridade momentânea frente a outros irmãos. E o outro, ajoelhado, orava: Pai, perdoe-me, eu sou um pecador. E sequer tinha a ousadia de levantar a cabeça, o olhar, permanecer com a cabeça baixa. Então a prece, Jesus disse inclusive que aquele que ora com orgulho, batendo no peito e se vangloriando, já recebeu ali mesmo a sua recompensa. Não há nada a ser atendido. Ele só queria chamar a atenção. Enquanto que aquele humilde, aquele sim será exaltado, terá suas preces atendidas. É outra questão. Será que Deus sempre atende as nossas preces? Pensamos que não. Mas a verdade é que sim. Na maioria das vezes, não da maneira que queremos. Não da maneira que queremos, mas sempre são atendidas, sempre são ouvidas e atendidas na medida da nossa necessidade, não da nossa vontade. Porque se dependesse de nós, cada pedido nos colocaria em situações talvez muito piores, estaríamos muito piores do que estamos hoje. Existe um provérbio hindu que diz que quando Deus quer castigar os homens, atende-lhe os pedidos. Porque a gente não sabe o que pede. Assim como o nosso irmão leu na passagem, no início desse encontro, como estamos pedindo? Estamos pedindo para nós, com egoísmo, ou estamos pedindo em nome de Jesus? E quando eu digo isso, não basta dizer, em nome de Jesus eu te peço. Não. Em nome de Jesus quer dizer com caridade, com amor ao próximo, para o bem comum, para a coletividade, não apenas para atender aos meus desejos egoístas. Será que estamos pedindo em nome de Jesus ou em nosso nome? Além dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nas cartas de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17, nos dá outra qualidade da prece, a inteligibilidade. A prece tem que ser inteligível. Foi o tema da nossa última palestra. O que isso quer dizer? Que se eu orar numa língua que eu não conheço, a minha boca está orando. Meu coração pode até estar com um sentimento de oração. No entanto, meu pensamento vagueia. Minha emoção não é direcionada porque meu entendimento é nulo. Eu não sei o que eu estou falando. Acontecia muito, até pouco tempo atrás, em que as missas eram rezadas em latim, por exemplo. A maioria das pessoas mal sabia português, que dirá latim. Rezava. A intenção era boa, mas mal ninguém sabia. Não levava a reflexão, o pensamento não evoluía, não levava a um sentimento bom, positivo, ou que fizesse alguma diferença. Paulo nos descreve assim na carta aos Coríntios: se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. A prece, então, por esse entendimento, deve fazer refletir. Passamos inclusive na oportunidade a oração do Pai Nosso em aramaico. Está disponível no YouTube, na internet você consegue baixar, é linda. Só que se a gente não soubesse que era a oração do Pai Nosso em aramaico, como está descrito na descrição lá, não tinha sentido algum. Não leva nosso pensamento a lugar nenhum, não eleva o nosso nível mental. E por que Deus não atende todas as nossas necessidades?
Jesus não tinha dito que pedis e obtereis? Sim, pedi e obtereis. Mas nem sempre o que a gente quer, sempre o que a gente precisa. A qualidade da prece, então, é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são meros adornos. As palavras devem ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Em resumo, devem fazer refletir. E esse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa coletânea de preces, ele divide esse capítulo em 5 categorias. Preces gerais, em que se destaca a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Oração exemplar, onde cada palavra, cada frase, cada sentença é dotada de uma conotação, de uma energia, de uma intenção únicas. Não tem nenhuma palavra sequer desperdiçada no Pai Nosso. E ela é uma oração completa. Ela louva, ela pede e ela agradece. Que são as 3 possibilidades dentro de uma oração, dentro de uma prece. A segunda, que nós teremos por hoje, são as preces por aquele mesmo que ora, para nós mesmos. Não querendo ser egoísta, mas nós também precisamos de apoio, principalmente dos nossos guardiões, dos nossos protetores, espíritos familiares que nos acompanham, que nos querem bem. Há também as preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Quanto ao anjo guardião, o Livro dos Espíritos, a partir da questão 489 até a 521, portanto 32 questões, tratam apenas desse assunto. Anjos guardiões, espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos simpáticos, com diferenciação entre eles. Os anjos guardiões são sempre um espírito bom, são seres superiores, espíritos elevados. Quem estuda o espiritismo há mais tempo sabe que o espírito bom é uma classe mais elevada do que a nossa. Uma classificação de espíritos mais adiantados, moralmente, evolutivamente. E todos nós temos um desses espíritos ligados a nós, desde o instante do nosso nascimento até o instante da nossa morte. E a missão dele é de nos conduzir no caminho do bem, pelo progresso moral, através das provações que passamos aqui na Terra. É como se fosse um instrutor, um orientador, um tutor a nos guiar. Ele não tem o poder de nos mandar, de nos obrigar. Ele apenas nos instrui, nos orienta, nos dá intuição para o caminho do bem, para as coisas boas. Mas o livre-arbítrio nos é garantido. Nós que escolhemos seguir ou não. E isso é muito importante e vai nos guiar nas nossas orações aos nossos anjos guardiões, como veremos posteriormente. E ele se alegra quando correspondemos ao que ele solicita, às suas sugestões, e fica triste quando não as acatamos, quando resolvemos, teimosos que somos, persistir nos erros, nos caminhos ruins, nas escolhas ruins, na tentação, nos vícios. Diferentes, além dos espíritos guardiões, dos anjos guardiões, há também os espíritos protetores. Espíritos protetores são amigos, parentes, ou até mesmo pessoas que nós não conhecemos nessa atual existência. Amigos, talvez dessa mesma existência já tenham desencarnado, parentes também, os que nos precederam, aquele irmão, aquela mãe, o pai, os avós, que nós chegamos a conhecer nessa vida, mas que já não estão mais entre nós.
já passaram para o lado de lá, para outro nível de existência, e já se encontram em condições de ajudar. Não chegam a ser espíritos elevados, espíritos bons, mas nos querem bem. São nossos parceiros, estão no nosso grupo familiar, evolutivo, já há algum tempo. Se alegram também quando fazemos escolhas boas, quando seguimos no caminho do bem. Mas pode ser que sejam pessoas que nós nem conhecemos nessa atual existência. Podem ser nossos amigos pretéritos, de outras encarnações, de outras existências. Esses dias assistindo no YouTube mesmo um documentário que passou na TV paga, se não me engano, do History Channel, sobre as cartas de Chico Xavier. Não é um documentário espírita, é um documentário jornalístico mesmo. Mas é interessante notar esse ponto de vista fora da doutrina espírita, porque tem certas coisas que não é possível negar, que eles não têm como admitir a grandiosidade, a magnitude da terceira revelação, que é o Espiritismo. E num dos relatos das entrevistadas que tiveram cartas recebidas de entes falecidos, a senhora relata que, ao estar na presença de Chico, ele disse: você tem uma pessoa do seu lado, um espírito amigo do seu lado. O nome é Joaquim. E ela pensou: não conheço nenhum Joaquim. E o Chico falou: eu quero saber quem é esse Joaquim, depois você descobre e me conta então. E a pessoa saiu de lá, do centro, num momento de intervalo lá, ligou para a mãe e perguntou: mãe, você conhece algum Joaquim e tal? Ah, sabe o seu irmão mais novo? Se chama Joaquim? Sim, ele chama Joaquim por causa do seu avô. Você nem chegou a conhecer. Então, não é porque a gente não conheceu nessa existência que nós não temos nosso network, das nossas amizades, nossos conhecidos, nossos amigos de outras existências que nos querem bem, que nos acompanham e nos auxiliam. Como disse, muitas vezes não são de uma escala superior moralmente, mas já se encontram em condições de nos ajudar. Eles nos auxiliam com conselhos e nos desejam o bem. Além desses dois tipos de espíritos, os anjos guardiões e os espíritos protetores, a título de diferenciação, Kardec exemplifica os espíritos simpáticos. Espíritos simpáticos são aqueles ligados a nós por gostos e pendores semelhantes. Por exemplo, gosto pela leitura, gosto pelas artes, pela música, pela pintura. Então, são espíritos atraídos até nós, uns são simpáticos por partilhar os mesmos gostos, os mesmos tipos de pensamento, as mesmas tendências. Eu gosto muito de ciência ou de estudar, atrai esse tipo de... é a lei da sintonia. A gente atrai aquilo que a frequência mental da gente consegue sintonizar. Tá? Também podem ser bons ou maus, dependendo da nossa sintonia. Então, se a gente gosta de coisas boas, tem boas intenções, tem bons pensamentos, a gente atrai coisas boas. Da mesma maneira, se nos entregamos aos vícios, aos excessos, às emoções negativas, essa sintonia tratará de trazer até nós espíritos da mesma sintonia. E aí que a coisa complica, porque às vezes a gente consegue arranjar umas amizades aí que eu vou te falar, complica às vezes a nossa existência inteira. E é difícil largar esse tipo de amigo. E por fim, os espíritos sedutores. Espíritos sedutores são aqueles que tentam nos afastar do caminho do bem, se aproveitam das nossas fraquezas. E aqui fica bem, cabe um alerta. Temos que tomar cuidado com o nosso vitimismo. Mas se é por influência espiritual que eu cometi tal barbárie, que eu cometi tal atitude. Muitas vezes não, muitas vezes somos nós mesmos. Como podemos culpar o vento pela bagunça que ele fez na nossa casa? Trouxe poeira, trouxe sujeira, tirou as coisas do lugar, se fomos nós que deixamos a janela aberta.
Então, muitas vezes, não nos preocuparmos em retificar nossos erros, em aumentar nosso padrão de pensamento, deixa a porta aberta para espíritos sedutores lançarem mão de artifícios para nos seduzirem, para explorar nossas fraquezas, nos levar a um caminho diverso ao que os nossos protetores espirituais anseiam. Entretanto, os espíritos sedutores, eles se afastam de nós se não conseguirem lutar contra a nossa vontade. Então, muitas vezes nós somos tentados, mas se persistimos, se fizermos oração, prece aos nossos guardiões, aos nossos protetores, persistimos no caminho do bem, tivermos resiliência, perseverança, eles veem que não vão lucrar nada ali, que não vai para frente aquela investida, e acabam por se afastar de nós. É a questão da sintonia. Você está em outra sintonia, por mais que eles tentem, não conseguem. Esse tipo de atração espiritual se dá muito por essa questão de sintonia, de magnetismo. Da mesma maneira que um ímã atrai e um ímã repele, polos negativos, polos invertidos, da mesma maneira, nosso padrão mental trata de nos arrumar esse tipo de companheiros. E eu tinha colocado aqui no slide aquela famosa cena de desenho animado da Disney, do Pato Donald, com um anjinho do mal, aliás, um anjinho e um demôniozinho do lado, tentando influenciar. Bom, é um erro pensar que tem um espírito mal acompanhando a gente para contrabalancear a proteção dada pelos nossos espíritos protetores, nossos guardiões. O mal, ele ocorre, os espíritos maus chegam até nós voluntariamente, por essa questão da sintonia, por essa questão do padrão vibracional dos nossos pensamentos, nossas atitudes, principalmente de nossas ações. E que o livre-arbítrio sempre nos é garantido. Então não adianta a gente colocar a culpa nem nos guardiões, nem nos sedutores, obsessores, que a palavra final sempre é nossa. A decisão de agir ou não agir, de fazer ou não fazer, sempre é nossa. Por isso estamos aqui encarnados na Terra. E muitas vezes nós passamos por dificuldades na hora das provas, das provações, das dificuldades, oramos pedindo ajuda, desesperados, mas eu pergunto a vocês, como é que o professor fica na hora da prova na escola? Ele pode te ajudar? Não pode, é a hora da prova. Você teve tempo para se preparar, para estudar, para progredir, mas muitas vezes a gente não quis. Quando estava tudo bem, ao invés de investirmos nosso tempo, nossos esforços no aprimoramento, no preparo moral, preferimos ficar à toa, nos entregar aos vícios, companhias e amizades talvez não muito enriquecedoras, não muito instrutivas. E no momento da prova a gente está praticamente sozinho. Não fosse por nosso protetor espiritual, mas mesmo ele não pode. Assim como um pai cuida de um filho, tem que deixar ele passar por certas experiências para que ele aprenda que aquilo não compensa, para que ele se arrependa. O espírito protetor também, apesar de triste, apesar do coração, do sentimento consternado, ele só pode olhar e lamentar pelos nossos erros, porque ele havia nos alertado. Com certeza ele nos deu a boa intuição, mas o livre-arbítrio nós não sabemos fazer uso dele, né? Acabamos muitas vezes metendo os pés pelas mãos. Em nosso anjo guardião, Deus nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários.
É um erro pensar que existe um espírito mau ao nosso lado para contrabalancear as boas influências que sobre nós os guardiões exercem. Os maus espíritos vêm voluntariamente, desde que encontrem meio de assumir o predomínio sobre nós, pela nossa fraqueza, ou então pela nossa negligência em seguir as boas inspirações dos guardiões. Somos nós que os atraímos. Muitas vezes a gente colocamos a culpa mesmo nos nossos obsessores, sendo que os verdadeiros responsáveis pelas nossas aflições atuais, 100% de certeza, fomos nós mesmos. Somos remetidos inclusive ao capítulo 5 do Evangelho, no item 4, causas atuais das aflições. Lá os Espíritos nos esclarecem: orgulho, ambição, imprevidência, falta de ordem de planejamento, falta de interesse, vaidade, vícios diversos, excessos de toda a natureza, egoísmo, indiferença. Indiferença, por exemplo, na criação de um filho. Quando criança, deixa fazer o que quer. É só uma criança mesmo. Não impõe limite, não dê regras, não instrua. É a negligência. Mais para frente, vai estar em desespero, com um filho rebelde, com um filho problemático. A culpa é do filho? Não. A culpa é da omissão. Não é verdade? Então a prece aos espíritos guardiões e protetores, familiares e simpáticos, tem por objetivo solicitar a intercessão junto a Deus, pedir-lhe força para resistir às más sugestões, às tentações, aos vícios, pedir auxílio para que nos assistam nas contingências da vida. Como eu disse, a recomendação de estudo, Livro dos Espíritos, questões 489 a 521. São 32 questões tratando sobre esse tema bastante interessante, bastante diverso. Kardec, assim como em todo o Livro dos Espíritos, consegue, através de perguntas bem elaboradas, obter respostas preciosas, concisas, ordenadas. Trabalho de um verdadeiro mestre da codificação. E na questão 493, ele incluiu uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho, a qual lerei nesse momento. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo pelo amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. A gente imagina quão penosa essa missão. A gente passa por cada aperto, cada situação difícil, e se a gente for parar para pensar no nosso anjo guardião nesse momento, ele deve estar olhando para a gente com consternado, envergonhado talvez, Eu mesmo já passei por algumas situações que a gente até brinca, ou o anjo guardião pediu conta, ou então ele foi promovido naquela situação, porque realmente colocamos eles em cada situação que deve ser constrangedor para eles observar a gente e os nossos erros. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão mais profunda estáis separados desses amigos a quem não podes ver, mas cujo brado influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo em que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas quantas vezes no dia solene não se vê esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei o contrário? Entretanto, não o fizeste. Eu não te mostrei o abismo? Contudo, nele você caiu.
Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Somos igual crianças teimosas, né? E sempre um instrutor, um professor, pelejando, lutando ali, batalhando para que consigamos subir um degrau na escala evolutiva, e nós teimamos em permanecer insistindo no erro. Interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em me ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os. Que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos bilhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não vos impôs tarefa superior às nossas tarefas, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, tal como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê o bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas as comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão ao oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis deste modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. Então, que lição de Santo Agostinho São Luís, nos lembrando que o verdadeiro sentido da vida é servir. A própria natureza nos ensina. Os pássaros não cantam para si mesmos, a flor não perfuma o ar para si mesmo, o rio não corre para si, a árvore não filtra o ar para si mesmo. A própria natureza serve como Deus quer, como é o nosso desígnio divino. Aprendamos com a natureza, com as instruções espirituais, com os nossos guias. Como disseram na mensagem, se a gente se ligasse e soubesse a importância de ter um bom relacionamento, um bom contato, de seguir a orientação dos nossos espíritos protetores, dos nossos guardiões, a nossa jornada na Terra seria muito mais fácil. As provas seriam mais curtas, o objetivo seria alcançado mais facilmente. E a característica do homem de bem, como foi estudado anteriormente também, e de um bom espírito, é que mesmo imperfeitos, nós nos esforcemos a reparar nossos erros, a aumentar nosso conhecimento, nossa capacidade moral, para melhorarmos e evoluirmos sempre. Que Jesus nos ampare, abençoe, e que cada um de nós possa, a partir de hoje, estabelecer uma relação melhor, melhores laços com os nossos protetores e os espíritos que nos querem bem.
É reconfortante saber que em algum lugar alguém zela por nós. Muita paz, tranquilidade a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do nosso irmão Paulo, que realmente saibamos nos fortalecer nas preces, sabendo que nós somos só nessa caminhada, né? Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento dessa primeira parte das atividades e logo após iremos ao passe para podermos receber ali as energias de amor e bondade da espiritualidade. Mais uma vez vamos pedir aos nossos irmãos para levar o pensamento a Jesus. Senhor, nós agradecemos a palestra desta tarde, rogamos aos bons amigos espirituais, principalmente aos nossos anjos protetores que nos acompanham nessa caminhada, para que continue conosco a nos orientar, a sugestionar bons pensamentos, a nos promover oportunidades benditas e despertar da nossa alma para podermos colocar em prática o Teu Evangelho de luz. Agradecemos, Mestre amado, por nos oferecer a oportunidade da prece, da conexão com o mais alto, desse relacionamento com Deus. Que possamos buscar nessa conexão com Deus, Mestre Jesus, essa empatia espiritual, para que a sintonia do bem, as nossas frequências espirituais e mentais, possam trazer até nós irmãos que possam colaborar na nossa jornada, nas nossas tarefas, que saibamos abrir nossos corações para que a serenidade e a paz ali façam morada. E assim possamos buscar compreender melhor aqueles que andam conosco nessa caminhada. Podemos aceitar, respeitar e amar o nosso próximo como gostaríamos também de receber esse sentimento de amor e de respeito. Por isso, Mestre Jesus, que buscamos em prece, nas orações, nessa conversa fraternal contigo, sempre os melhores entendimentos. E seja conosco, amado Mestre. Nos ofereça essas oportunidades diariamente para despertar a nossa fé, renovar nossas esperanças de cada dia. E que Teu amor, a Tua luz e a Tua paz, Senhor, permaneçam conosco. Que assim seja.